Bom dia a todos. São 6 horas e, como de praxe, a gente dá início à o nosso Journal Club da viabilidade pancreática no programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da viabilidade pancreática. E a doutora Larissa Mescouto vai apresentar hoje esse trabalho, né, que faz uma comparação do desempenho diagnóstico da ultrassonografia endoscópica com aquisição tecidual, né, onde a gente utiliza um mecanismo que é a chamada elastografia. Para quem não sabe, elastografia é uma técnica ultrassonográfica que analisa a rigidez dos tecidos. E essa rigidez dos tecidos pode ser mensurada, ou seja, quantificada, ou qualificada, para que você consiga, única e exclusivamente, determinar se uma lesão é um tumor neuroendócrino, se uma lesão é um adenocarcinoma. Então ela vai nos mostrar, né, através desse trabalho, um trabalho coreano que foi publicado no Pancreatology, ela vai nos mostrar como é que é feito esse tipo de procedimento e qual é a sua utilidade prática na clínica diária. Então, Larissa, fique bem à vontade, pode fazer a apresentação e eu vou passando aqui para você, tá? Tá bom, doutor, obrigada. Você consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito. Então, como o doutor Celso já iniciou, esse é um artigo sul-coreano, né, publicado recentemente, agora em 2024, e ele veio para discutir sobre o aumento no número de passagens de agulha para obter rendimento diagnóstico comparável na aquisição de tecido guiada por ecoendoscopia em lesões pancreáticas rígidas e avaliadas por elastografia. Próximo. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Próximo. Então, o câncer de pâncreas ainda é uma das neoplasias mais agressivas, com uma taxa de sobrevida em 5 anos bastante baixa, girando em torno de 11%. Uma das razões é o diagnóstico tardio, já que essas lesões elas são silenciosas nas fases iniciais. O método padrão ouro, atualmente, para o diagnóstico histológico é a ecoendoscopia por punção, né? Entretanto, mesmo essa técnica, ela apresenta algumas limitações importantes com uma sensibilidade girando em torno de 50% a 74%. Isso se deve especialmente à grande quantidade de fibroblastos e matriz extracelular relacionadas ao câncer, né? Que causam uma rigidez pancreática, dificultando uma coleta de amostra adequada. Próximo. Então, o problema central é que essas lesões mais endurecidas, elas acabam levando a resultados falsos negativos na ecoendoscopia por punção. Então, a elastografia, ela surge como uma ferramenta bastante interessante, né? Porque permite medir a rigidez em tempo real durante a realização do exame. O que a literatura ainda não trouxe de forma clara é se essa rigidez medida pode orientar a ajustar a estratégia de punção, né? Se ela pode indicar que precisa fazer mais passagens de agulha para melhorar o rendimento diagnóstico. Isso que o artigo ele buscou investigar. Próximo. Então, o objetivo principal desse estudo foi verificar se existe realmente uma correlação entre a rigidez das lesões observadas pela elastografia e o rendimento diagnóstico obtido pela ecoendoscopia. E como objetivo secundário, avaliar o número de passagens de agulha necessárias em cada centro. E também se houve algum tipo de impacto no termo de complicações ou eventos adversos. Próximo. Então, esse foi um estudo retrospectivo, né, realizado em um hospital de referência na Coreia do Sul, com a inclusão de pacientes submetidos à ecoendoscopia por punção e elastografia entre 2018 e 2023. Apenas pacientes com massas sólidas pancreáticas foram incluídos nesse estudo e foram excluídos casos com lesões císticas, punções equivocadas de linfonodos e procedimentos realizados com agulhas de 19 gauges para manter uma homogeneidade na amostra. Próximo. Então, durante os procedimentos, utilizaram-se agulhas de 22 gauges, seguindo o protocolo técnico padronizado da instituição. A elastografia ela foi realizada com o equipamento Arieta 850
E a rigidez foi mensurada pelo Strain Ratio B sobre A, que eu já vou explicar, que compara a deformação do tecido da lesão com o tecido pancreático normal. Durante a ecoendoscopia com punção, usaram o método Mose, que é basicamente uma avaliação visual macroscópica no local, feita pelo próprio endoscopista, que considera adequado um filamento de biópsia com 4 milímetros ou mais. E após isso, os casos foram divididos em 2 grupos: lesões com rigidez alta, maior ou igual a 27,4 e baixa, abaixo de 27. Próximo, por favor. Então, essa aqui é uma sequência de imagem demonstrando como é feito o posicionamento dos ROIs. Os ROIs são as regiões de interesse durante a realização da elastografia para mensurar a rigidez de uma lesão pancreática sólida. Nessa primeira imagem, a gente consegue ter uma visualização inicial da lesão pancreática na elastografia. Aqui é feita a marcação do ROI-A, a região de interesse A, que corresponde à própria lesão, geralmente hipoecogênica. Em seguida, a gente define-se o ROI-B, que é uma área fora da lesão, né? Representando um tecido considerado normal e macio, né? Geralmente mostrado em vermelho na elastografia. O objetivo seria comparar essas 2 regiões para calcular a deformidade relativa. Nessa segunda imagem, na imagem B, ela mostra o posicionamento definitivo dos ROIs, né, das regiões de interesse. O ROI-A é o círculo da lesão, esse maior que a gente está vendo na imagem, onde se quer medir a rigidez, e o ROI-B é o círculo fora da lesão, né, que seria a referência do tecido mole, geralmente parênquima pancreático normal ou gordura peripancreática, né? Essa área em vermelho que a gente consegue ver na imagem, ela geralmente ela mostra o parênquima normal. O contraste das cores ela facilita bastante a escolha dos pontos de comparação. E por fim, a imagem C, né, ela exibe o cálculo que eu falei ainda há pouco, o Strain Ratio B sobre A, que mostra numericamente a razão entre a deformidade do ROI-B, que é o tecido mole, e o ROI-A, que é a lesão. Quanto maior esse valor, mais rígida seria a lesão, né, já que ela deforma menos que o tecido normal. Nesse estudo, a média do strain ratio foi 27,4%, como eu falei ainda há pouco, que foi utilizada como ponto de corte para classificar lesões de alta ou baixa rigidez, né? Lesões mais rígidas, elas tendem a estar associadas à malignidade, e a elastografia com o strain ratio ajuda a caracterizar essa lesão antes da punção e pode orientar o número de passagens necessárias para obter o material diagnóstico adequado. Próximo, por favor. Então, o desfecho primário foi o rendimento diagnóstico, e como desfecho secundário, tivemos o número de passagens de agulha e os eventos adversos, né? A análise estatística ela incluiu modelos multivariados ajustados, incluindo testes de comparação, regressão logística e correlação linear, assegurando que possíveis fatores de confusão fossem controlados. Próximo. Então, iniciando aqui os resultados. A amostra totalizou 652 pacientes, bem balanceados em 2 grupos, de 326 cada. A maioria dos pacientes era de sexo masculino, representando 54,6%, e a cabeça pancreática foi a localização mais frequente. No grupo de alta rigidez, a prevalência da malignidade foi significativamente maior, de 91%, contra 83,7% no grupo de baixa rigidez, com P bastante significativo, de 0,37, reforçando a associação realmente entre a rigidez elevada e a malignidade. Próximo. O rendimento diagnóstico foi excelente, também em ambos os grupos, acima de 92%, sem uma diferença significativa. Entretanto, observou-se que o número de passagens de agulha foi maior no grupo de alta rigidez, com média de 3,6 passagens contra 3,2 passagens nas lesões menos rígidas.
A elastografia apresentou uma sensibilidade de 93,3% e uma especificidade de 100%. Valor preditivo positivo de 100% também. Valor preditivo negativo de 42,5%, com uma acurácia geral de 93,6%. Próximo. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver claramente uma correlação linear positiva, mostrando que, à medida que a rigidez da lesão aumenta, cresce também o número de passagens necessárias para a obtenção da amostragem adequada, né? Que reforçaria a necessidade do endoscopista ajustar a estratégia em tempo real com base na elastografia. Próximo. Então, o rendimento diagnóstico ele permaneceu bastante semelhante, né, em ambos os grupos acima de 92%. E o estudo mostrou que, apesar das lesões mais rígidas exigirem um número maior de passagens de agulha, né, média de 3,6 contra 3,2, em lesões mais amolecidas, esse dado é importante porque reforça que a técnica de punção associada ao uso do Mohs, né, que é a avaliação pelo próprio ecoendoscopista na sala, né, de um fragmento maior que 4 milímetros, ele garante amostras adequadas, né, mesmo em lesões um pouco mais desafiadoras. E a elastografia também demonstrou uma excelente performance com sensibilidade alta, né, de 93,3% e uma especificidade de 100%, como eu falei ainda há pouco, que é uma ferramenta bastante útil na caracterização dessas lesões. Próximo. E o estudo também coloca que esses resultados eles estão alinhados com estudos prévios, né? Como esse feito por ONU e colaboradores, mas agora com uma amostra muito mais robusta, né? De 652 pacientes. O estudo de ONU tinha sido feito com apenas 55 pacientes. Reforçando, né, o papel da elastografia como uma ferramenta auxiliar na realização da ecoendoscopia, principalmente para planejamento da estratégia de coleta, sabendo que lesões mais endurecidas precisam de mais passagens de agulha, né? E ele coloca também que é importante enfatizar que a elastografia ela não vai substituir o diagnóstico histológico, né? Apenas agrega na tomada de decisão durante o exame. Como limitações do estudo, temos o seu caráter retrospectivo, né, que sempre traz a possibilidade de viés, e a correlação entre a rigidez média pela elastografia e a dureza histológica real, ela ainda é uma relação indireta, né? A amostra incluiu diferentes tipos histológicos, o que pode limitar também um pouco a generalização dos resultados. E vale lembrar que ainda não há um consenso universal sobre o posicionamento ideal do ROI-B, que seria aquela região saudável, né, do pâncreas mais amolecido. Então, não tem um consenso universal ainda sobre o posicionamento ideal na elastografia, o que pode impactar na reprodutibilidade entre diferentes centros. E, por fim, o estudo ali nos mostra que a elastografia é uma aliada importante durante a realização da ecoendoscopia por punção. Pode passar, doutor. Especialmente para orientar o número de passagens em lesões mais rígidas. E mesmo nessas situações mais desafiadoras, o rendimento diagnóstico permanece elevado, né, graças ao uso da técnica Mohs. É fundamental reforçar que a elastografia deve ser vista como uma ferramenta adjuvante e não como um método isolado, né? E no futuro, o artigo destaca a necessidade de estudos prospectivos para validar esses achados de forma definitiva. Então, era isso o estudo de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Larissa, por sua apresentação. Na verdade, a elastografia é uma técnica oriunda da hepatologia, né? Os nossos colegas aqui, gastroenterologistas, como Jorge Guedes, o próprio Columbano, a própria Raquel, né? Podem explicar um pouco melhor em relação à elastografia, mas ela é oriunda da hepatologia, onde é uma técnica que é muito utilizada principalmente no fígado, né?
E em relação à glândula pancreática, a elastografia nada mais é do que a utilização dessa mesma técnica, onde ela é dividida em qualitativa e quantitativa. E qualitativa você tem a variabilidade de cores, né? Que varia do vermelho até o azul. Pelo que eu entendi nesse trabalho, né, Larissa, você me corrija se eu estiver errado, quando é vermelho é mais soft e quando é azul é mais rígido. Foi isso que eles deram Perfeito. ou Azul foi o ou verde. contrário? Isso mesmo. Foi exatamente isso. Então, quando você tem uma coloração azul, você vai ter uma lesão extremamente rígida, que foi exatamente aquilo que vocês viram naquelas imagens. E através disso, você imagina que por causa da fibrose, né, por causa da grande quantidade de fibroblastos ou principalmente nos pacientes que têm concomitância entre a neoplasia e na pancreatite crônica, você vai ter um tecido muito mais endurecido. É óbvio que quando a gente faz biópsia, a gente pode encontrar mesmo lesões extremamente endurecidas, mas a elastografia, na hepatologia, ela é muito bem sedimentada, mas no pâncreas ela ainda carece, né, de dados mais robustos para que a gente possa dizer que a elastografia pode realmente nos direcionar em quantas biópsias a gente deve fazer. Esse trabalho é um trabalho retrospectivo que mostra que a tese dos colegas que idealizaram o trabalho mostra que realmente quando você tem uma massa mais rígida, normalmente você vai tentar fazer mais biópsias. Por quê? Porque você vai obter em cada uma das biópsias menos tecido. Então, esse é um ponto fundamental. Então, eu gostaria de abrir a discussão aqui com os nossos colegas, né? O Dr. Columbano, o Dr. Jorge, Raquel, o Rodrigo, o Filadélfio, pena que não está aí, mais o Humberto. Quero saber se vocês, quem faz, por exemplo, a endoscopia aí, se está usando a elastografia, se é que vocês atendem no diagnóstico, porque não são todos os equipamentos que têm a elastografia quantitativa, porque isso é importante, né? Porque o stream ratio normalmente é esse mesmo, de 27,4. Quando é acima disso, ele é rígido, e quando é abaixo disso, ele não é rígido, né? Um tecido mais soft. Então, eu gostaria de saber aí. Nós temos aqui também o João Batista. Eu acho que o João Batista tem um equipamento, né, João, que pode ser usado, né? Com esse tipo de técnica. Eu gostaria de saber a experiência de vocês, quem tem experiência, e também a parte da gastroenterologia, né, para que todos fiquem mais afeitos em relação à elastografia. Então, Jorge, você quer falar alguma coisa? Bom dia, todo mundo. Bom dia, Jorge. Saindo aí do evento baiano, que contou com a presença de vocês, muito obrigado. Nós Bom, que eu acho que com agradecemos. relação. A Larissa fez uma ótima apresentação, né? Deu uma ideia muito boa do que é o artigo, né? E eu penso que a elastografia no pâncreas, ela não traz realmente as mesmas características das doenças hepáticas. Primeiro, porque a fibrose, no fígado, ela é sempre indicativo, né, de um processo de cirrotização, e a gente não consegue fazer essa mesma correlação no pâncreas. A fibrose no pâncreas pode ser decorrente de pancreatite crônica, pode ser decorrente de neoplasia, pode ser decorrente de uma neoplasia cística que rompeu e promoveu uma reação do parênquima. Então, ela não é tão específica como a gente teria no fígado. Mesmo no fígado, a aquisição de imagens, né, de elastografia é bastante trabalhada, tem várias técnicas, share wave, tem técnicas que ampliam a aquisição tissular. Imagina no pâncreas que não tem aquela superfície hepática tão grande e, como diz muito bem Columbano, não tem uma cápsula que limite o órgão, né? Então, como é difícil fazer isso? A utilização qualitativa, eu acho que é realmente muito pouco útil, talvez
guie os ecoendoscopistas, eu quero ouvir a opinião de vocês. Agora, a quantitativa, aí sim, pode ser que a gente desenvolva no futuro um software de inteligência artificial, né, que, comparando essas áreas, indique não exatamente que é uma lesão maligna ou benigna, mas possa indicar a área a ser biopsiada, né? E já especificando se vai haver uma dificuldade maior técnica nessa biópsia ou não. Acho que o grande trunfo do artigo, se a gente pode dizer assim, é que ele não investiga, não investe na área de diagnóstico, mas ele investe na área de suporte a outra técnica, que é a aquisição tissular. Então, isso aí eu acho que deve sim, deve ser interessante, né? Mas eu não sei se ela vai superar a própria capacidade do endoscopista, do ecoendoscopista, de decidir, de ver e encarar aquela imagem, né, como hipoecogênica, e já na passagem de agulha sentir rigidez, né? Não sei se ela vai superar, então se os custos eh, superarão o benefício. Trabalhamos muito pouco com elastografia, utilizamos elastografia por ressonância magnética, né? A colega radiologista aqui se propôs a fazer. Depois ela me disse que o software para a ressonância era um software que não estava ainda padronizado e ela preferia não continuar fazendo. Não chegamos a ter uma experiência específica, não, mas é possível também fazer, né, a elastografia por ressonância magnética, né? Então, é uma coisa também para a gente ver se existem artigos, como é que está o estado da arte nesse sentido. Mas para aquisição de tecido, sim, pode ser útil. Eu só não sei se vai superar a expertise dos ecoendoscopistas. Talvez, Celso, para aquelas pessoas mais jovens, né, que estão começando, que vão ter essa dificuldade, ela possa ser um guia, começar como um guia para justamente se ganhar experiência e abrir mão dessa técnica. É isso. É muito bem comentado, Jorge. Eu penso exatamente assim, né? A elastografia, ela no início, quando ela surgiu, para você ter uma ideia, eu escrevi o meu livro em 2007, né? E já em 2007 já existia elastografia. Os equipamentos da Pentax, naquela ocasião, os trolleys da Hitachi já ofereciam elastografia como uma técnica, né? E essa técnica era chamada até naquela ocasião de a biópsia virtual. Ou seja, se você Imagem. tivesse, se você tivesse uma lesão mais rígida, você com certeza a chance de ser neoplásica era muito grande. E realmente eu acho que esse é um ponto que você tocou, que é para o ensino, ou seja, os mais jovens podem se orientar a tentar buscar material nas áreas mais rígidas, pois são as áreas que normalmente há de se imaginar que a histologia seja mais rica para fazer o diagnóstico. Então essa é uma possibilidade de ser feita. Mas como vocês viram nesse trabalho, vocês vão ter que fazer uma quantidade de biópsias, um número maior de biópsias. Então esse ponto que você falou, acho que é um ponto interessante. Columbano levantou a mão. Columbano, a gente sabe que você tem uma experiência muito grande de realização de ultrassonografia no próprio consultório, né? Você faz muita ultrassonografia, então eu queria saber bem a sua opinião a respeito da elastografia e também gostaria que você desse assim algumas pinceladas a respeito da elastografia na hepatologia, né? Eu acho que é um ponto importante, você deve ter um conhecimento razoável em relação a isso. Então, bom dia, Columbano, seja bem-vindo e muito obrigado. Bom dia a todos, parabéns a Larissa pela apresentação. O interessante do fibroscan, que eu cheguei a fazer fibroscan um tempo, enquanto eu estava no hospital, é com relação à parte da fibrose, né? Porque eu queria só fazer um comentário, porque você sabe que tem uma fibrose hepática que ela é reversível, que é uma coisa fantástica. Quando você faz um tratamento dessas hepatites crônicas, esse contexto fibrótico da hepatite crônica, ele é reversível até um certo limite. Por isso é que ainda não estamos ainda no conhecimento avançado da fibrose que já está uma cirrose instalada,
de uma fibrose de um processo inflamatório crônico. Então, seria muito mais, a meu ver, é muito mais simples fazer um fibroscan com uma superfície hepática maior, e você consegue aumentar a profundidade, tem uma série de coisas. Agora, para vocês que fazem ultrassom endoscópico, eu fico imaginando a dificuldade que é para direcionar o pulso, isso no pâncreas, então tem esse contexto do operador dependente também. E o outro comentário é sobre, eu acho que uma coisa muito importante que já está quase estabelecida é o trabalho sobre as lesões pseudotumorais, como as das doenças autoimunes e pseudotumorais da pancreatite calcificante. Então, a gente consegue ter definições melhores em relação à rigidez do tecido através de fibroscan. Então, isso, a princípio, eu tenho a impressão que vai ser a melhor coisa, esse trabalho ligando as formas pseudotumorais, você vai ver a parte da rigidez disso daí, e tem coisas ainda, muita coisa para fazer. É impressionante como a gente está só começando nisso, né? Então, do ponto de vista geral, o fibroscan vai auxiliar e vai aumentar muito a expertise, e é tudo operador dependente, evidentemente, por causa do direcionamento. E veja como as amostras vermelhas são coisas muito focais na imagem. Como é que você vai definir que aquilo ali é o tecido e está definido, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ainda nós temos que trabalhar ainda. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Colombano, por suas palavras. Eu acho que realmente isso é importante, né? A gente ter essa noção. Eu vi que o João Batista levantou as mãos, né? Então, o João Batista é um endoscopista que tem uma grande experiência também em ecoendoscopia. Ele sempre fica bem quietinho aqui, mas ele tem uma experiência muito grande de ecoendoscopia e tem um equipamento há muito tempo, né? Que é o equipamento da Pentax. Ele pode nos contar essa história melhor, né? Que também faz elastografia. E seria interessante a gente ouvir a opinião dele em relação a como é que a elastografia pode contribuir no nosso dia a dia, né, em relação a esse tipo de procedimento para nos orientar na biópsia, será que vale a pena ou não. Então, João, por favor, fique à vontade para falar e para passar um pouco da sua experiência para a gente, que eu acho que é interessante. Da elastografia, quando você faz a elastografia hepática, João, tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque a gente está te ouvindo um pouco mal. Desculpa. O uso da elastografia, se a gente for comparar a elastografia hepática com a elastografia que é feita durante o procedimento de ecoendoscopia, eles têm essa dificuldade técnica porque um ultrassonografista está com a mão firme, com o probe posicionado e bem direcionado para a área que ele quer examinar. Quando a gente está fazendo a eco, a gente tem muita vontade de posicionar o probe adequadamente, mas nem sempre é possível. E lembrar que o paciente está respirando e nós somos submetidos ao pulso dos grandes vasos. A gente tem ali a aorta, a mesentérica, que está movimentando. Então, para obter uma onda de boa qualidade no pulso elastográfico, a coisa pode ficar difícil. Isso consome algum tempo para estabelecer uma boa onda. Em seguida, a gente acompanha a formação da onda. Quando a onda adquire estabilidade, nesse momento é o momento de fazer a mensuração. Para poder obter o índice da elastografia pulsada. Se a gente coloca, se consegue obter essa condição toda entre pulso dos grandes vasos, o movimento respiratório e a pressão do probe sobre a lesão, se consegue fazer uma boa imagem, obter bons dados da elastografia, aí sim a gente pode escolher a região de interesse A, a região de interesse B, e estudar a lesão. O que a gente vê, na verdade, é que o paciente que faria 3, 4 ou 5 punções até a gente obter um material de boa qualidade, acaba não sendo definido pelo uso da elastografia. Ela funciona ali no momento mais com um orientador, mas não acaba sendo juiz no final. É isso.
É muito bom. Então, agora vocês perceberam que o João mostrou exatamente como é que é, do ponto de vista prático, né? Que você precisa fazer uma coalizão de vários movimentos, né? É a respiração do paciente, é a pressão do transdutor sobre a glândula pancreática para que você consiga avaliar melhor a onda, e a partir daí você vai determinar aquela coloração, e aquela coloração pode, entre aspas, te orientar em relação ao posicionamento da agulha. João, é isso mesmo, né, que eu tô passando aqui, né, de forma resumida. Isso. A dificuldade é técnica para poder se estabelecer uma boa imagem, entre aspas, da aerossolografia. Perfeito. Muito obrigado, João, por seus comentários. Eu acho que são extremamente válidos. E me fala uma coisa, João, você tem usado sempre essa técnica, ou quando é e qual o momento que você utiliza essa técnica? É muito prático, né? Minha experiência é muito prática, ela tenta ser científica, mas eu acabo estando de frente de paciente que tem DPOC, paciente obeso, paciente que tem resto de alimento no estômago. Então, como o benefício que o paciente vai obter no uso da técnica pode induzir, começar a elevar o risco do exame, eu acabo fazendo e obtendo as imagens adequadas, selecionando, não por vontade, mas por uma condição mandatória durante o exame. Perfeito. Muito obrigado, João, por seus comentários. Acho que é extremamente válido. Bruna, você levantou a mão, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique bem à vontade. Bom dia, gente. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque, como o João falou aí, né, acaba que a elastografia não é mandatória para definir o número de passos. A gente não faz isso no dia a dia, mas sim outros fatores, como características da própria lesão, tamanho, posicionamento. E a Larissa falou que o trabalho os resultados foram ajustados para algumas variáveis. Eu queria saber se foram ajustados para essas variáveis, como tamanho, posição da lesão, essas coisas. Larissa. Larissa? Acho que a Larissa não ouviu. Na verdade, eu não. Ah, Larissa, você abriu o microfone? Pode responder. Oi, Bruna. Então, as variáveis que ele coloca realmente são o tamanho da lesão e algumas características como sexo dos pacientes, idade, altura, peso. Foram basicamente essas, Mas assim. quais foram as E variáveis que também eles o número. ajustaram? Quais foram as variáveis ajustadas, Larissa? As variáveis das lesões. Das O lesões. tamanho da lesão, o número de passagem da agulha, que variou de 3,2 a 3,6, né? É importante que cada passagem de agulha foi caracterizado como 15 movimentos de vai e vem. E a rigidez média também, foram esses fatores associados. E as agulhas foram quais que eles usaram? De 22 gauges. Mas FNA? FNB, não, FNB. Todas. FNB. FNB. Tá. Então, mas esse é um ponto importante, né? Porque o que acontece? A gente sabe da variabilidade da ecogenicidade das lesões pancreáticas, né? Então, por exemplo, tem lesão pancreática que é hipoecóica, mas tem lesão pancreática também que é isoecóica. Isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Além disso, nós temos lesões homogêneas e lesões heterogêneas. E as variabilidades são tão grandes, bem diferente daquilo que a gente vê na hepatologia, que a elastografia toma ela realmente fica difícil de você, segundo essa variabilidade ecogênica, né, você associar ao aspecto de coloração que a gente identifica.
Essa é uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu comecei a usar a elastografia. Por isso que é um método que, apesar de existir, é um método que eu pouco uso na prática clínica diária. Quem trabalhou comigo sabe que eu praticamente não uso, né, a elastografia por causa disso. Mas eu acho que é uma técnica que tem sempre está na discussão da literatura. Então eu acho que esse é um ponto importante. Humberto, por favor, fica à vontade para fazer o seu comentário ou se você quiser fazer alguma pergunta, também estamos aí. Bom dia a todos. Eu queria, durante o comentário que eu vou fazer, vou fazer primeiro uma pergunta para a Larissa e ela me responde depois se esse trabalho trouxe esses dados que eu vou perguntar. Houve alguma diferença entre as lesões da cabeça do pâncreas e as lesões do corpo do pâncreas? Se existe alguma diferença nos resultados. Acho que eu li alguma coisa, mas eu não tô seguro de falar dessa diferença. Então, Larissa, eu vou fazer um outro comentário, se você tiver condições de ver essa pergunta, por favor. Por que eu estou falando isso? O nosso objetivo como ecoendoscopistas é a gente ter o maior rendimento possível, ou seja, submeter o paciente a um procedimento invasivo, que não é um custo baixo, e ter um tecido suficiente para que o nosso patologista dê o diagnóstico e a gente determine, o oncologista determine a conduta. Então, todos esses esforços, né, tentativa, né? Então, os vários trabalhos, que tipo de agulha, quantos passes, que tipo de técnica, microaspiração, aspiração a vácuo, aspiração molhada, quer dizer, com heparina dentro, tem inúmeras técnicas, inúmeros trabalhos, na tentativa da gente ficar satisfeito, né? Ficar satisfeito com essa. E a elastografia é mais uma. E aí, como o Celso falou, a gente ainda não consegue juntar a elastografia, colocar a elastografia num patamar, num pódio de primeiro, segundo, terceiro lugar, se é que eu posso falar assim, para nos satisfazer, para que a gente fique satisfeito com aquela aquisição de imagem. Então, assim, a gente tem o VOSE, né, que é o Visual On-Site Evaluation, né? Temos o ROSE, que é para citologia, o MOSE, que é o macroscópico on-site, e tem a S-MOSE, que é a estereomicroscopia, que você coloca debaixo de um microscópio para poder medir. Então, tem trabalhos tentando comparar essas técnicas ou tentando comparar, por exemplo, a S-MOSE com a histopatologia da lesão, né? Que a S-MOSE, a estereoscopia, eu acho que é mais complicado, você tem que ter um microscópio, vai demandar mais tempo para você analisar aquilo ali, não é qualquer microscópio. Seria bom que o Philadelphia tivesse aí para me corrigir, para dar mais informações para a gente. Então, assim, o que eu faço na prática? A gente tenta funcionar, como o Celso falou, embora tenha heterogeneidade, a gente procura funcionar onde está mais escuro, né? Acredita-se que onde está mais escuro, onde tem mais lesão, teria menos fibrose periférica da lesão pancreática, do tumor pancreático. E aí eu não sei se essa lesão, essa área mais escura é a área de maior rigidez na elastografia, e é onde teria o tecido tumoral mesmo, ou teria o tecido fibrótico. Então, assim, é uma segunda pergunta para a Larissa. Quer dizer, o tecido fibrótico ele aparece mais azulado pela rigidez que ele tem, e que a gente sabe que na cabeça tem mais tecido fibrótico que os tumores do corpo. E aí, eu fico pensando, será que isso é que faz com que os tumores do corpo, além do diagnóstico tardio, são tumores mais avançados? Essa fibrose é uma reação, mas também seria uma proteção do próprio organismo, evitando a disseminação. Então, assim, eu tô
pensando em várias coisas, além do tema aí, mas qual é a rigidez dos tumores do corpo? Essa rigidez é do núcleo do tumor ou é de todo o tumor mais o tecido fibrótico? Isso que eu fico na dúvida em relação à elastografia. Tá? Então, assim, a primeira questão, a diferença entre os tumores da cabeça e do corpo, se esse trabalho mostrou isso, tá? A diferença da elastografia, e se isso teria uma influência na questão do prognóstico do paciente. Né? Já que semana passada, a gente discutiu isso, que os tumores do corpo são mais agressivos, porque o diagnóstico é mais tardio, eles são maiores, qual Perfeito, é o doutor. comportamento Então, biológico? Vamos lá. excelente. Então, o artigo ele coloca uma tabela aqui com a localização desses tumores, né? A cabeça pancreática foi responsável por 51,1% dos casos, o corpo por 21% e a cauda por 21% também. Realmente, como o senhor falou, os tumores de cabeça, eles apresentaram uma rigidez bem maior, de 56,1% dos casos, seguida do corpo, com uma alta rigidez em 19%, e a cauda 17%. E ele coloca, né, que as lesões de cabeça pancreática foram realmente significativamente mais frequentes no grupo de alta rigidez, e ele atribuiu isso que as lesões da cabeça do pâncreas são mais comumente lesões de adenocarcinoma, né, que tem um estroma, eles colocam que como um estroma desmoplásico mais rígido, e isso justificaria a rigidez elevada, né. E colocam também que muitas vezes não se conseguiu fazer a punção adequada da cabeça, perdão, não se conseguiu fazer uma avaliação adequada das lesões do corpo e cauda, porque elas têm um pouquinho mais de restrição, né? Visto que a avaliação, né, a captura de material nessa região pode elevar o risco de disseminação tumoral, por exemplo, né? Então, eles colocaram no artigo que talvez tenha tido um viés nessa situação, um viés de seleção dos casos com menor rigidez que foram mais fáceis para adquirir material. Perfeito, Larissa. Obrigado aí pela resposta. Eu vi que o Jorge Guedes levantou a mão. Jorge, fica bem à vontade para perguntar. Eu acho que essa discussão ela traz um pouco aquilo que a gente tem trabalhado, que o Rodrigo Surjan também salienta, né? Nós não conhecemos o processo de fibrose pancreática. Diferente do fígado, que a gente sabe que a fibrose ela ocorre de uma forma pericelular, isolando os hepatócitos dentro dos sinusoides, no pâncreas a gente não sabe como é que esse processo se desenrola, o que é que faz com que separe ou não células tumorais, como é que é o padrão de fibrose, chamamos, de uma forma geral, fibrose históriforme, que é uma fibrose desarranjada, né? Mas às vezes essa fibrose, por exemplo, na doença autoimune, ela tem uma característica concêntrica, fazendo redemoinhos, o Fila já nos mostrou isso até recentemente, e tem também a questão das células estelares. As células estelares elas são capitais aí no processo de desenvolvimento de cronificação e também na resposta tumoral, e a gente estuda muito pouco, né? Praticamente a gente não fala aqui de células estelares, que foi uma coisa que quando eu olhei a questão imunológica da pancreatite crônica, era fundamental. Tudo começa com a ativação dessas células que se transformam em miofibroblastos e que vão produzir colágeno, né? Como o Columbano falou, o colágeno, até na fase inicial, colágeno 5 e 4, ele é facilmente absorvido, depois aquela molécula vai se tornando rígida e depois não há mais condição das enzimas proteolíticas digerirem o colágeno tipo 2, tipo 1. Então, eu acho que o que está nos faltando é entender um pouco melhor os processos fisiopatológicos que acontecem, aí só experimentalmente mesmo, né? Só trabalhando com o modelo animal, para a partir daí a gente poder entender como é essa fibrose, né? Que ela é muito, muito pouco estudada e ela pode ser ou protetora
ou pode ser desastrosa no sentido de isolar as células tumorais da resposta imunológica, como o Rodrigo já nos apresentou aqui. E caracterização tissular não invasiva, né, através de ultrassonografia, ela tem vários métodos. Lembrando aí o uso de contraste de bolha, lembrando o uso de Doppler, né? Essa tentativa de caracterização, na verdade, o que mais nos serve é, de fato, o Doppler, porque ele vai ver a presença ou não de vasos sanguíneos, que no caso do câncer de pâncreas, não há como, diferente do fígado também, que a gente tem aquele washout, ele não tem características vasculares, exceto uma hipovascularização nos tumores adenocarcinoma e uma hipervascularização nos NET. Fora disso, a gente não tem muita variação, né, de caracterização tissular. É por isso que esses métodos todos eles sucumbem à necessidade de obter tecido. Não vai ter como a gente substituir a obtenção de tecido. E enquanto a gente não fizer a obtenção de tecido, quiser trabalhar, né, apenas com base nos aspectos morfológicos e tentando essas formas incompletas de caracterização tissular, nós não vamos avançar. A gente precisa, inclusive, biopsiar o parênquima não nodular, né, o parênquima não focal, para poder entender o que é isso aí. Senão a gente não vai ter ideia de como estudar o pâncreas, né? É um princípio de estudo mesmo. É o desafio aí para os ecoendoscopistas. Eu sei que existem as questões éticas, né, com relação aos riscos, mas a gente precisa perder um pouquinho o medo, porque foi mais de 50 anos de biópsia hepática para você fazer uma elastografia e dizer que aquele paciente tem uma fibrose F1 a F4. Foram mais de 50 anos de biópsia, de estudo, de caracterização de fibrose. Nós não temos nada disso no pâncreas. A gente vai precisar de tecido durante um bom tempo para poder falar de caracterização tissular não invasiva. Vai precisar de tecido real. Jorge, obrigado por seus comentários, né? E eu acho que seus comentários são extremamente pertinentes em relação a isso que você acabou de dizer, né? Uma coisa é a fibrose hepática, que a sua origem é muito, entre aspas, muito bem conhecida, né? E a fibrose pancreática não é. Eu, na minha opinião, apesar de ter usado muito pouco a elastografia, mas ter estudado, eu acho que a elastografia serve única e exclusivamente para avaliar a presença de fibrose. Ela não avalia a presença de tecido neoplásico. Isso porque, quando você falou isso, eu me lembrei de uma mesa que teve agora no DDW sobre fibrose pancreática. E eles mostram lá que, por exemplo, o álcool e o fumo, eles estimulam a proliferação de células estreladas, né, que vão originar a fibrose pancreática. E que, inclusive, os derivados da rosuvastatina, as estatinas no geral, elas previnem esse tipo, né? São como se fossem uma coisa protetora, o que chamou bastante atenção, né? Porque foi um paper que foi apresentado pelo pessoal lá da John Hopkins, avaliando exatamente a origem da fibrose pancreática, que como eles mesmos falaram, que é o seguinte: a fibrose pancreática ela é muito desorganizada e a fibrose hepática parece, em tese, ser mais organizada do que a fibrose pancreática. Então, essas são coisas que chamam realmente a atenção. Eu, na minha opinião, assim, uso muito pouco a elastografia, porque eu acho que ela não me ajuda em absolutamente nada, porque até o momento, a não ser que mude alguma coisa do ponto de vista clínico, assim, o interesse é muito pequeno em saber qual é a quantidade de fibrose que tem ali, né? A gente sabe que quanto mais fibrose, mais difícil a gente vai ter, mais dificuldade nós vamos ter para obter material em quantidade. Esse é um ponto que é um ponto importante. Humberto. Eu vou querer que o Jorge me ajude. E o Celso também. Então é o seguinte, o que me interessa é onde que eu vou passar a agulha, né? Para obter uma melhor aquisição de material com menos passes,
porque tem uma correlação histopatológica importante. Então, está mais rígido na cabeça. A Larissa falou que a maioria dos tumores da cabeça tem uma rigidez maior que os tumores do corpo. Então, onde está mais rígido, eu estou passando no tumor, eu estou passando na fibrose peritumoral. Exatamente, é isso aí. Você entendeu Onde que eu estou exatamente. passando a agulha? Isso, isso o trabalho não mostra, né? Quer dizer, teria que passar agulha onde está mais rígido e teria que passar agulha na periferia, né, do tumor, para Porque fazer uma eles comparação. também não sabem, Humberto. Para fazer uma comparação onde que tem melhor aquisição de material, se é onde está mais rígido ou se é onde está menos rígido dentro do tumor, dentro da área tumoral ali. Então, No continua. artigo, eles colocam que eles optaram por passar nessas áreas mais azuladas, doutor, que é uma lesão mais hipoecogênica observada na ecoendoscopia, sem ser com elastografia, né, na ecoendoscopia convencional, e após isso fizeram estudo com a elastografia e optaram por essa região mais azulada, mais rígida, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu pelo menos, né, tenho assim uma instrução na minha cabeça do que eu li, né, de que assim não passa na periferia, que no centro pode ter necrose, pode ter mais se tem necrose, também tem mais fibrose, passa mais na periferia da lesão. Por isso que tem a técnica do fanning, de você ir mudando a agulha do centro para a periferia ou da periferia para o centro, né? O Celso não gosta muito do pessoal do Orlando, mas foi descrito lá, né, Celso? Não, brincadeira, né? Não, não, Mas foi descrita a técnica do fanning, né? De você fazer tipo um leque, né? De periferia, centro, periferia, nos passes, né? Eu acho que foi com esse intuito de melhorar a aquisição. Então, assim, eu trabalhei, agora eu não tenho elastografia, mas eu trabalhei um bom tempo aqui com o aparelho que tinha, e eu pouco usei, às vezes até esquecia de usar. exatamente. Mas é isso. Eu acho que, na verdade, é assim, eu acho que tem um ponto que eu acho que o Jorge fala e a gente tem que realmente tomar um pouquinho mais de coragem mesmo e começar a funcionar as áreas mais normais. Então, por exemplo, se a gente quiser realmente ter um estudo, na minha opinião, um estudo elastográfico do pâncreas deveria ser feito da seguinte forma: você tem uma massa, vê aquela região azul, você tem que fazer biópsia em 3 lugares: na região azul, na região verde e na região vermelha, para saber exatamente aquilo que você pega, porque você não consegue fazer isso. Mas, eu acho que nesse ponto o Jorge tem toda a razão. Acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de coragem para fazer exatamente isso. Porque na hepatologia foi exatamente isso. São 50 anos são 50 anos de estudo elastográfico para você e de biópsias, né, para você conseguir fazer esse diagnóstico. E nós não temos 50 anos ainda de biópsias, né? Nós estamos chegando aí nos 30 anos de biópsia. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa começar a fazer. E nos casos, isso é uma coisa importante, gente. A gente vai correr um pouco mais de risco de pancreatite? Vai. Porque nódulo sólido, a chance de ter pancreatite é muito pequena. Quando você biopsia no nódulo sólido, a chance de ter pancreatite é praticamente zero, né? Zero. A técnica que você descreveu, a técnica de fanning, não é que eu não gosto da técnica, eu quero ver fazer isso numa lesão menor do que 1 centímetro, tá? Aí eu quero ver fazer isso. O problema é que esse pessoal não funciona a lesão menor do que 1 centímetro, entendeu? Esse é o grande problema. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? E de Então, preferência, né, numa lesão de 5 centímetros, você faz o fanning do jeito que você quiser, entendeu? Faz para a direita, Mas para a aí, esquerda. Celso, eu concordo com você, e é uma questão que eu vou colocar aqui. O fanning, quer dizer, a gente faria a punção, como você citou o Jorge, né, de fazer nas áreas vermelhas, verdes e azuis,
em frascos separados até. Exatamente, tem que ser em Em prática. frascos separados. Questão, porque senão, se você faz o fone e você mistura tudo, não sei, É verdade. dúvida, né? Na verdade, a gente está aqui discutindo como que a gente melhora a aquisição do nosso E material. também tem o seguinte, Humberto, tem o seguinte, aquilo que o João falou, que o João Batista falou. A dificuldade técnica de fazer isso não é pequena, é grande. Não. Porque você tem uma série de fatores que evitam que você tenha uma imagem mais estática. É diferente do fígado. O fígado é muito mais fácil do que realmente o pâncreas. Isso é um ponto importante. O Rodrigo está com a mão levantada faz tempo. Rodrigo, eu estava deixando você para o final, mas pode fazer os seus comentários, que eu acho que com certeza você vai contribuir bastante, porque como você opera fígado, você deve ter visto e ter recebido no consultório inúmeros laudos, né, de elastografia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Eu queria só fazer uma contribuição, e acho que outros aqui também viveram essa fase. Espera aí que meu filho ficou correndo. Perdão, eles vieram falar bom dia aqui. Beleza. O que acontece, eu me lembro muito bem lá na UHC que quando a elastografia por ultrassonografia a clínica, né? Então, assim, eu vivi aquela fase do que a gente tem de achado da elastografia hepática e desenvolvimento dos trabalhos com correlação com a anatomia patológica. Então, assim, eu fiz muita biópsia de fígado para ver fibrose. E hoje a gente não faz mais, tá? E depois, agora, gente, assim, o que evoluiu também os métodos de ressonância, de elastografia por ressonância, não sei se vocês já viram aquelas imagens de aquisição de métodos por ondas, eles estão fazendo difusão, eles estão fazendo métodos que separam gordura de água, tudo. Então, assim, a precisão que esses caras têm hoje com métodos não invasivos é muito grande. E moral da história, quando a gente vê, por exemplo, no pâncreas até atualmente, o que foi relatado nesse trabalho foi um desvio de função, na verdade, né? Então, assim, esses métodos hepáticos foram desenvolvidos, a elastografia por ultrassonografia e diversos métodos hoje de aferição de fibrose hepática através de ressonância magnética foi justamente para substituir a biópsia. Biópsia, exato. Então, assim, aqui a gente está falando de associar esse método à biópsia. Então, assim, as patologias que até o momento a gente avalia do pâncreas, que foi o que foi discutido nesse trabalho, invariavelmente a gente vai precisar da biópsia. Agora, eu não sei se esse método não vai evoluir para ajudar a gente a ter informações sobre a plenitude do parênquima pancreático sem necessidade de invasão por biópsia. Acho que esse seria o objetivo final, mas eu acho que no caso do pâncreas, como sempre a gente discute que caminhamos aí umas 2 ou 3 décadas atrasados em relação ao fígado, 2 décadas, eu acho que a gente não tem essas informações. Agora, uma coisa que eu achei super interessante, e eu não sei se tem na literatura, depois eu procuro e passo para vocês, foi o que o Humberto falou. Ao invés da gente utilizar esse método para substituir a biópsia, e em caso de câncer de pâncreas, a gente precisa da biópsia, até para definir se esse paciente for para tratamento sistêmico, a gente precisa de uma comprovação anatomopatológica, mas assim, será que existe uma relação entre o que a análise por elastografia de uma lesão pancreática, inferindo o grau de reação desmoplásica, quer dizer, de fibrose, de conteúdo extracelular, de matriz extracelular no câncer de pâncreas, então inferindo a rigidez do tumor de pâncreas e da reação desmoplásica. Humberto, a tendência é de que essa reação fique um tanto quanto periférica no câncer de pâncreas, mas ela é distribuída meio que erraticamente, tá? Então, essa reação desmoplásica geralmente vem no componente estromal, com células e matriz extracelular. Agora, existem um monte de... Assim, o que a gente discute demais hoje é o potencial da reação desmoplásica fazer uma imunoproteção dos tumores de pâncreas em relação ao tratamento sistêmico. Será que alguém já utilizou a elastografia pancreática para avaliar a quantidade de reação desmoplásica nessas lesões
E isso, será que tem alguma relação com quimiorresistência? Talvez essa fosse uma informação interessante. Hoje os caras estão desesperados querendo fazer isso, arranjar métodos através de quimioterapia ou de outras formas para fazer uma disruptura da reação desmoplásica do pâncreas. Então, será que essas lesões que têm muita reação desmoplásica vão ser mais quimiorresistentes? E será que se a gente tivesse essa correlação, isso mudaria a nossa programação de tratamento sistêmico do paciente? Esse eu acho que seria um trabalho super legal. Vocês pegarem os pacientes de vocês, tentarem quantificar a reação desmoplásica por elastografia, a rigidez dessas lesões, e aí depois a gente avaliar o resultado do tratamento sistêmico. Eu acho que isso não deve existir ainda na literatura e seria uma informação bacana. Com certeza. Com certeza, Rodrigo. Muito obrigado aí, porque realmente isso aí é uma coisa que há de se pensar. Mas no frigir dos ovos, né, a elastografia hoje é muito pouco, nos dá muito pouca informação do ponto de vista clínico para nos ajudar a fazer qualquer tipo de ilação, né, em relação a ela. Humberto, por favor, fique à vontade aí. Depois eu queria ouvir a Raquel. A Raquel está tão quietinha nas últimas reuniões, então, Raquel, depois eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Raquel, é o último comentário meu, por favor, fale. Rodrigo, será que essa reação desmoplásica, quer dizer, como você falou, né, impede a chegada lá de medicação, de quimioterapia, ou será que é um mecanismo de proteção para não disseminação, invasão local do tumor? Estou fazendo essa comparação com os tumores de cabeça e corpo. Putz, Humberto, posso comentar só rapidinho? Claro. Eu já pensei demais nisso, cara. Demais nisso. É uma antítese. Então, assim, a princípio, cara, a gente opera esses tumores de pâncreas, é um limite tão nítido entre a lesão e o parênquima hepático. Cara, eu não sei se vocês têm essa vivência, mas, assim, termina uma cirurgia de pâncreas, a hora que você operou e é um adenocarcinoma, a gente corta a peça, é uma pedra. É tão nítido, assim, é muito raro hoje a gente operar um paciente sem ter o diagnóstico final. Desculpa, Ardengue, eu não consegui esses dias. Eu prometo que eu vou agora para o hospital e vou pegar aquele caso para apresentar semana que vem, tá? Mas, assim, a hora que você corta o pâncreas e um adenocarcinoma, você não tem a menor dúvida, porque é uma carne de peixe branca, dura, mas muito dura. E eu sempre pensei nisso. Eu falei, caramba, mas por que a gente sempre fala de um tumor que eu concordo com a Ardengue, não estou nem discutindo isso, tá? Que assim, ele nasce sistêmico, mas em si ele está todo bloqueado lá dentro por uma reação desmoplásica ultra intensa, né? Eu fico pensando nisso, Humberto, tipo, na verdade isso daí deveria ajudar a conter a lesão do ponto de vista sistêmico e de disseminação, mas não, né? É um tumor que tem um componente sistêmico bizarramente ativo, né? Mas eu concordo muito com você. E na sua experiência, tumores da cabeça e tumores do corpo cauda. Como é que você vê isso lá na macroscopia ou na hora que você está dissecando, enfim? O que que você sente como cirurgião dessa reação desmoplásica? É igual? É menor? É maior? Eu vou falar para você que, assim, é um fato, aquilo que o Marcos sempre falou, a gente a imensa maioria das vezes pega tumores muito mais avançados no corpo e na cauda, mas ainda assim, em termos de comportamento biológico, pareando o tamanho de lesão, ele é pior corpo e cauda. Eu acho que eles são relativamente parecidos, mas se eu fosse bater pronto para você, eu acho que corpo e cauda, o componente desmoplásico é um pouco mais frouxo. É um pouco menor. Se eu fosse bater de pronto para você, assim. Tá? Perfeito. Tá bom. Raquel, vou deixar para você, se você quiser fazer um último comentário, fazer um corrido de tudo que você ouviu aí, o que é que você acha? Por favor, fique bem à vontade. Bom dia a todos. É muito bom a gente ouvir tanta gente com visões diferentes e, ao mesmo tempo, com experiências semelhantes. Primeiro, parabéns à Larissa, apresentou muito bem o caso, e os meus comentários talvez sejam mais de um cunho prático do dia a dia em relação à elastografia,
que, como todos já falaram, é muito útil na hepatologia, isso a gente não tem dúvida alguma, e substituiu a utilização de biópsias para estadiamento de fibrose e cirrose já há algum tempo. E esse conhecimento veio, como foi dito, de muitos anos de biópsias, análises, que permitiu esse conhecimento. Então, para o fígado a gente não tem dúvida, para o pâncreas eu acho que estamos longe desse entendimento, de lado prático não acrescenta ainda para evitar uma biópsia, como ocorre no fígado, mas eu acho, Celso, que talvez o ponto positivo da elastografia é a realização, se possível, durante a ecografia, a ecoendoscopia, seria para fornecer maior conhecimento, para daqui a um tempo, sim, quem sabe, a gente ter uma utilização maior e saber para que serve. Então, eu acho que quem faz ecoendoscopia deve, e tem essa possibilidade, fazer um registro para conhecimento. Como a gente faz quando começa qualquer método, você vai, às vezes, fazendo documentação que no futuro não usa mais só para aprender. Então, esse aprendizado eu acho importante. Em relação ao aspecto do câncer pancreático, a gente considera como uma doença sistêmica, sim, e é interessante esses comentários de ser uma lesão aparentemente localizada, mas com tantas manifestações sistêmicas. E eu estava pensando aqui, recentemente agora eu tive, anteontem eu tive, não foi na sexta-feira, eu tive um paciente com um diagnóstico recente de neoplasia pancreática e que 2 meses antes desenvolveu elevação da glicemia. Ele vinha acompanhando, porque ele é hipertenso, e fazia um acompanhamento muito próximo dos níveis glicêmicos, hemoglobina glicada, e de repente subiu e coincidiu. Ele tinha uma lesão cística em acompanhamento em outro serviço e houve uma transformação com uma lesão grande, heterogênea. Então, esse mecanismo de alterar a glicemia, por que isso acontece, eu acho que não está bem explicado somente por paciente ter síndrome metabólica, esteatose pancreática, acho que a gente não sabe. Então, muitas dúvidas mais do que certezas. O que eu considero é que temos que continuar fazendo esses procedimentos e registrando para aumentar nosso conhecimento. É isso aí, Celso. Perfeito, muito obrigado, Raquel. Muito obrigado por seus comentários, sempre muito sóbrios e tranquilos em relação ao que a gente deve fazer, né? Eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Bom, nós vamos passar agora para o caso clínico e o Cristiano vai nos apresentar. Por favor, Cristiano, fique bem à vontade para apresentar o caso. Muito obrigado. Bom dia, doutor Celso. Bom dia a todos. Vamos iniciar o caso clínico de hoje. É uma mulher de 45 anos. A queixa de duração dela era dor abdominal intermitente e náuseas há 30 dias. Procurou o nosso pronto-socorro. Ela compareceu ao pronto-socorro com história de cirurgia, né? Ela fez uma colicistectomia há 30 dias. Por colelitíase, e desde a cirurgia ela vinha mantendo dor abdominal em hipocôndrio direito e náuseas. Negava febre, icterícia ou demais queixas. Antecedentes importantes, ela tinha diabetes tipo 2 descontrolado, ansiedade, tinha feito essa cirurgia há 1 mês atrás de colicistectomia e tinha feito uma ressecção intestinal em 2023 por endometriose. Aqui é uma imagem que a gente conseguiu da colangio intra-op que ela fez. Mostra ali uma falha de enchimento no colédoco distal e o cirurgião sugeriu, então, prosseguir uma investigação. Deu entrada, logo depois da cirurgia, ela fez uma colangio-ressonância que mostrou cálculos de 5 e 6 milímetros na sua porção distal ali do colédoco e uma dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas, com colédoco de 1,1. Já no nosso serviço, com os exames laboratoriais, ela mostrou-se com as canaliculares aumentadas, né, de 154 de fosfatase e 151 de gama-GT, sem sinais inflamatórios ou infecciosos e amilase lipase baixas.
Foi indicada, então, a CPRE. Aqui a imagem inicial da papila. Iniciada, então, a papilotomia. E aqui a primeira imagem que a gente obteve. E mostra uma falha de enchimento exatamente muito parecida com a colangio intraop. Aqui uma falha de enchimento no colédoco distal e dilatação das vias biliares intraextrahepáticas. Passagem do balão extrator. Extração dos 2 cálculos vistos na colangiorressonância. Os 2 cálculos que mostraram lá. O que chamou nossa atenção foi que depois da retirada dos cálculos, a falha de enchimento se manteve. Que é o aspecto final da CPRE. Então, a gente observou, após a retirada dos cálculos, falha de enchimento irregular, dificultando a drenagem meio de contraste, e uma vegetação no colédoco distal. Então, isso aí nos incentivou a solicitar uma ecoendoscopia. Então, foi indicada a ecoendoscopia. Aqui a imagem, a ecoendoscopia foi no outro dia, né? Então, aqui a imagem da papilotomia feita no dia anterior. E as primeiras imagens vou deixar para o Dr. Celso comentar. Então, aqui vocês veem uma imagem, né, onde aqui vocês estão vendo o colédoco nessa pequena área bem à direita, negra, né, e aqui vocês estão vendo uma área não diria hipoecóica, mas isoecóica, né, que é a papila duodenal, que ele está mostrando aí com a setinha branca, né. E aí nós fizemos nessa paciente, a gente fez biópsias, né, dessa região. Acho que tem mais imagens, né? Então aqui vocês estão vendo a área, né, que media 1.16 por 1.06. Só lembrando que também durante a colangio, né, o Otávio fez biópsias daquela região, tá? Então correram biópsias tanto endoscópicas quanto por ecoendoscopia. Pode passar, acho que tem mais imagens. Perfeito, aí são as outras imagens de outras áreas, pode passar. E aqui vocês estão vendo, né, que o colédoco ele está um pouquinho dilatado, medindo mais ou menos 1.4, 1.5, pode passar. E eu acho que é só isso, né, que tem, né? Tem mais. Então pode ir passando, pode passar, pode ir. Aqui vocês estão vendo o colédoco aqui abaixo, aqui vocês estão vendo o colédoco tronco-porta, pode ir. Aqui o colédoco medindo 1.01, pode passar. E aqui o momento da biópsia, tá vendo? Então vocês estão vendo uma agulha na região da papila, né, para ver se a gente conseguia obter tecido dessa região. Então vocês estão vendo aqui a gente introduzindo a agulha nessa região. Pode passar. Pode ir. Então, a conclusão que a gente teve, né, é que, além de tudo, ela tinha mesmo uma pancreatite crônica calcificante com hipotrofia do corpo e da cauda. Essa paciente tinha um achado já na própria tomo, né, na ressonância, de que ela tinha uma hipotrofia do corpo e da cauda. E com uma microcolédocolitíase, uma área hipoecóica na papila duodenal, e foi que a gente suspeitou de um adenoma ou um processo inflamatório propriamente dito, né? Para vocês verem a dificuldade desses casos, né, que a gente tem. Nós não optamos por fazer nesse momento uma colangioscopia, né? Porque realmente a gente sabe que nessas áreas bem distais a colangioscopia funciona pouco, não nos ajuda muito. Pode continuar. Aqui a discussão. E aqui a gente tinha o laudo do anatomopatológico feito na CPRE, que veio sem sinais de malignidade. Então eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse caso, que é um caso difícil, que a gente até o momento, entre aspas, né, a paciente... Como é que a paciente está agora, Cristiano? A paciente está assintomática. Então, a paciente está assintomática, então eu quero saber o que é que vocês pensam, né, que poderia ser aquela área, né, aquela área que a gente observou. Queria saber o que é que vocês pensam em relação a isso.
Você vê que é um caso difícil, né? É um caso que já começou fazendo uma colestectomia, não houve a desconfiança de que existissem pedras na região antes de realização da colestectomia. E aquilo que eu digo, né? Esses casos chegam já para a gente já de uma forma já conturbada, né? Então, eu estou mostrando para vocês a real situação de um caso conturbado que chega para a gente e que deve chegar para todo mundo, né? Não é só para a gente, não. É sempre assim. Fala, Humberto. Parabéns aí pela condução do caso. A gente, na verdade, é fazer o diagnóstico óbvio entre tumor e uma papilite. O que me chama... Volta aquela imagem, por favor, da ultrassom. A que estava, por favor. Essa aí. O que chama a atenção é que aí tem uma interrupção abrupta do colédoco. Não tem um afilamento gradual que a gente vê na papilite. Isso aqui é depois da papilotomia, tá? Essa imagem. O diagnóstico de cálculo, daqueles cálculos, eu acho que é um fator de confusão aí, um fator para confundir. Qual a idade da paciente? 45 anos. Então, assim, eu não estou com uma pulga atrás da orelha, não. Eu estou com um Doberman cheio de pulga atrás da minha orelha latindo. Eu iria lá nessa papila de novo, com duodenoscópio, e mesmo sem visão direta, né? E passaria a pinça. Uma pinça mais molinha para dar menos problemas e faria biópsia de novo. Como o Celso falou, essa região é uma região muito difícil da gente fazer o diagnóstico. O Celso talvez lembre, o Rodrigo vai lembrar com certeza, porque ele operou o paciente, que era um colega médico, e a gente levou muito tempo, fizemos vários procedimentos, além de ecoendoscopia com passagem da agulha, biópsia direta, e na segunda vez com biópsia direta que veio o diagnóstico de adenocarcinoma. Exatamente assim, a papila de aspecto normal, mas uma obstrução assintomática, na verdade, não sei se esse caso, desculpa, eu não lembro, era assintomática, mas uma obstrução das vias biliares assintomáticas, uma certa dilatação do ducto pancreático. Esse aí tinha dilatação, Celso, do ducto pancreático? Não. Não. Pancreático normal. Totalmente normal. Mas eu não. Olha essa imagem. Você vê que tem apesar de não ter a imagem tipo do cálice, né? Que a gente pensa só em cálculo, mas na borda inferior desse colédoco aí parece que tem tipo uma nodulação nessa parede aí. Aí, exatamente. Então, eu insistiria novamente em novas biópsias diretas, guiado por fluoroscopia, enfim. Ou até passar, não sei se é um aparelho mais fino, não sei se daria, né? Mas a colangioscopia, como você falou, é difícil. A colangioscopia não vai contribuir em absolutamente nada nessa região. Eu até hoje, todos os casos como esse, muito difícil fazer a colangioscopia. Você não consegue estabilizar o aparelho, então não adianta muito. E apesar da gente saber que a sensibilidade é baixa, mas passaria uma escova também. Exato. A citologia e uma biópsia direta, né? Tá programado para ela a gente fazer um controle daqui 3 a 6 meses, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer mesmo, porque ela não é nossa paciente, entende? Ela é única e exclusivamente uma paciente de outra cirurgiã que opera lá no hospital e ela tá aí, né? Com essa área, para mim, é uma área suspeita. É uma área suspeita. Talvez a gente não tenha conseguido fazer o diagnóstico ainda. Os marcadores normais? Todos normais. Columbano? É interessante o caso, né? O grande problema aí é o diferencial entre uma papilite estenosante com um componente ascendente, porque dependendo do tipo de confluência biliopancreática, vocês podem ter essas estenoses, essas fibroses ascendentes entrando para dentro da parte mais profunda da papila. E o que chama atenção nesse caso é um paciente que tem um obstáculo distal no colédoco, tem coledocritise e vai para uma colestectomia
precedendo o procedimento na papila. Isso é uma coisa assim, totalmente absurda, porque eu fico impressionado, porque esse colético já estava dilatado já muito antes da colestectomia. Isso aí não é identificado por uma ecografia convencional, não sei porquê, né? Então, se o colético está com 10 milímetros, existe um obstáculo distal que deve ser liberado antes de vocês tirarem a vesícula, porque vocês podem ter deiscência do ponto de secção do cístico. Vocês veem que lá tem um cístico longo, isso aí pode ter até protegido um pouco, mas trabalhar em vesícula com no colético, isso é problema, porque o risco de colo peritônio é enorme pelo processo da obstrução do cístico. Então, a minha sugestão é segmento. Eu acho que essa papilite, você tem que ficar de olho nela e tentar, talvez, uma biópsia esfoliativa com escova, mas só chamar atenção nesse contexto. Então, a gente tem que abordar a papila antes de tirar a vesícula, ainda mais que tinha colético residual, que foi feita uma retirada dos cálculos depois da colestectomia. Isso realmente é uma coisa temerária. Ok. Então, Celso, Oi, pode falar. Celso, é Marcos Quarente, tudo bom? Fala, Marcos, tudo bem? O quadro, o quadro radiológico da colangiografia é muito sugestivo de neoplasia, mas é estranho uma paciente com 45 anos, né? Então a gente tem que buscar alguma coisa benigna. É claro que é interessante, talvez, dosar IgG4, né? Para ver se tem alguma coisa benigna, inflamatória aí, né? Eu sugeriria isso. Agora, do ponto de vista de CPRE, é muito sugestivo de neoplasia. Então, tentar obter mais tecido. Eu queria que o Filadélfio está aqui agora vendo. Quero saber o que é que você pensa, Fila. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Eu pensei granuloma piogênico, quer dizer, um tecido de granulação exuberante, mas que fica mais consistente pelo tempo que durou essa estase e essa agressão pelos cálculos. Então, Fila, aí eu quero. Muita gente, existe uma escola muito forte de falar a respeito de papilite. Papilite. Afinal, papilite existe mesmo ou não existe? Sim, ela vai responder a uma agressão, principalmente do atrito, claro. Quer dizer, acho que existem, às vezes, uma variação de irrigação. Acho que pode ter, claro, pode ter. Não há por que não existir. O seu raciocínio clínico aqui seria o seguinte: os cálculos ficam flutuando, batendo naquela região, tem um processo inflamatório, porque realmente ela teve esse processo inflamatório mesmo. Eu até achei um tanto quanto temerário, porque a colega cirurgiã operou, mas ela podia até ter chamado a gente na sala de cirurgia para a gente fazer a colangio, né? Ela deixou os cálculos lá, né? E aí depois a gente fez a colangio. O Columbano falou tudo. O Columbano falou tudo. Claro. Exatamente. Eu também penso Agora, assim. Agora isso, para ter estabelecido o fluxo tão rápido e marcadores normais, e de alguma forma é regular a sombra aí, não é? Exatamente. Então, imaginem o pólipo de retenção, o pólipo juvenil de uma criança. Quer dizer, toda aquela área cruenta que a gente vê, que assusta, aquilo tudo é granuloma piogênico, né? Tecido de granulação, mas com consistência, não é um tecido de granulação frouxo. Perfeito. É isso mesmo. Humberto. Celso, Oi. Jorge. Eu queria entender um pouquinho mais essa pancreatite crônica aí, né? Porque tá estranho. A pancreatite crônica foi descrita como calcífica, mas não tem dilatação do DPP. Que coisa esquisita, né? Sugere aquilo que Marcos Clarencio falou de GG4. Ela tinha calcificação mesmo ou era só atrofia de parênquima? E mesmo se fosse atrofia sem dilatação do DPP, né? Porque para pensar, eu achei que Columbano ia fazer uma intervenção falando de pancreatite crônica obstrutiva que reforçaria a ideia tumoral, né? Mas queria saber desses detalhes. Essa paciente, agora eu estou lembrando melhor dessa paciente, né? Essa paciente é uma paciente que tem um quadro sindrômico.
ela tem alguma síndrome que eu não me lembro qual era, mas ela tinha, durante a ecoendoscopia, ela tinha o parênquima com o ducto pancreático normal, só que ela tinha calcificações e lobularidade da glândula. Agora eu lembrei mais ou menos, ela só tinha calcificações. Então, é bem estranho isso. Além de Então, tudo, ela tinha uma hipotrofia do corpo e da cauda do pâncreas. É essa mesmo, né, o Cristiano? Hein, Cristiano? Essa mesmo, chefe. Essa mesmo, exatamente. Que ela tinha mesmo uma hipotrofia, né, do corpo e da cauda. A gente não via bem o corpo e a cauda do pâncreas. Só via a porção da cabeça, que tinha um ducto pancreático principal, era lobulado e tinha calcificações. Era isso mesmo. Aí, ó, vocês estão vendo? Aqui vocês estão vendo essas áreas brancas, esbranquiçadas com sombra, são as calcificações da cabeça pancreática. Realmente, e ela já tinha submetido a cirurgias anteriores também, né? Não só a colestectomia, outras cirurgias, não foi? Sim, ela fez uma ressecção intestinal por endometriose. Exatamente, então essa paciente mesmo. Então, realmente essa paciente, ela, e no final, depois de tudo isso, só para vocês terem uma ideia, é que a gente só quis avaliar a parte da via biliar. Essa paciente teve uma complicação, que foi uma obstrução, depois de uma endoscopia ou alguma coisa, depois dessa colangio, até ela teve um quadro obstrutivo, teve que ser operada de urgência e eram bridas e aderências, né? Ela fez uma torção merda inteira, mais ou menos como aquele caso, Humberto, que você teve, sabe? Lembra daquele caso? Exatamente. Que a gente tá... Pós a Axios, né? Exatamente. Isso Agora, aí não é pancreatite crônica convencional, não. não é. É outra coisa. Ou é um tumor desses embrionários, com calcificação, ou é um amartoma, né? Não tô pensando em pancreatite crônica, não. Eu queria ouvir Fila aí sobre causas de calcificação pancreática que não pancreatite crônica. Fila. Ô Jorge, mas a gente poderia classificar como sinais menores da pancreatite, pela ecoendoscopia, pelo que o Celso descreveu? Mas repare, a gente pensar nessa pancreatite sem dilatação do DPP, que é um fator precoce, né? O precoce não é a calcificação, não. A calcificação é tardia. Você começa a ter alterações ductais bem precocemente. Então, eu não estou pensando numa pancreatite crônica calcífica. Eu estou achando que ela pode ter calcificações pancreáticas associadas a outra coisa, mas o de outra coisa. comportamento não é de PCC. Não é de PCC. Agora vou fazer o último comentário aqui, que o Celso vai discordar de mim, que eu acredito em papilite. Quer dizer, então, porque quando a gente pega os pacientes com dilatação do ducto biliar, sintomáticos, alterações enzimáticas, tem critério da gente intervir nessa papila. E quando a gente corta, faz a papilotomia, você vê o tecido fibrótico, a gente fica até com certo receio, né? Porque não corta no início, e aí às vezes o instrumentador fala assim, vamos aumentar aqui o bisturi, o nível, né? A potência, assim, pelo amor de Deus, não mexe nisso aí, porque demora a cortar. Então, assim, esse paciente, eu falei, tem um Doberman atrás da minha orelha cheio de pulga latindo. Quando tem dilatação biductal e a gente não consegue fazer o diagnóstico, aí são 2 Dobermans. Então, assim, a possibilidade de papilite existe, mas essa interrupção abrupta desse ducto biliar, isso me deixa muito preocupado. Então, eu acredito em papilite, sim. Porque quando eu corto lá é difícil cortar, né? E aí, essa informação o Celso não vai dar para a gente, porque ele não acredita na papilite. Né? Na papilite fibrótica mesmo, não é disfunção. Eu acredito na papilite. Não é que eu não acredito. Não é disfunção, não. É papilite orgânica mesmo, com fibrose. Celso, Oi, fala. e Humberto, eu acho que esse é o dado importante que o Humberto acabou de falar. Não é papilite primária, é uma papilite secundária ao trauma. Aí e sim. aí eu Aí eu né? acredito. Eu também, isso aí.
E essa secundária ao trauma, eu espero que o paciente tenha sintomas de colestase, dor, ele deveria ter para chegar a esse ponto aí que nós vimos. Então, não dá para afastar que seja inflamatório essa alteração. Eu acho que até precocemente, em 30 dias, você, biopsiando, você já teria uma resolução se isso aí, e acho que fazendo citologia por esfregaço, com escovinha e biópsia, faria as duas coisas. E em relação às alterações do parênquima pancreático, essa paciente não tem exame tomográfico, não seria uma pancreatite de pequenos ductos com calcificações difusas, tem atrofia do corpo e cauda? Realmente, essa paciente merece uma investigação melhor desse quadro pancreático aí, porque essas alterações que vocês viram não são, se for difuso, não é inicial, é tardio já, no meu ponto de vista. Perfeito, Raquel, eu também concordo com você. Agora, eu só quero fazer um comentário a respeito da papilite. Quando eu fiz a minha tese de mestrado sobre microlitíase e pancreatite aguda idiopática, eu tive a oportunidade, e um parênteses ainda, eu já venho de uma escola, que é a escola do professor Liguri, que não acredita em papilite fibrosante, ou seja, aquela fibrose que você vê na papila. Por quê? O próprio professor Liguri, depois, quando eu fiz a tese, realmente eu confirmei por inúmeros trabalhos de anatomistas franceses que estudavam cadáveres, de que a musculatura da papila, ela é assim, imbricada. O que a gente via e o que muitos endoscopistas, quando cortam, acham que é fibrose, na verdade é uma hipertrofia da muscular. Isso está tudo descrito até na minha tese. Eu vou até colocar essa minha tese, que eu vou pôr vou ver se eu consigo fazê-la em PDF, né? E eu vou colocar para vocês, porque lá eles estudam, né? Os franceses estudaram o tamanho do canal, por exemplo, quando o canal papilar comum é longo, a chance de você ter pancreatite aguda é maior, ou seja, são estudos extremamente interessantes, anatômicos, da década de 20, né, da década de 30, mostrando que realmente você não tem fibrose na papila porque é um tecido com muita área muscular, e ele causa sempre uma hipertrofia, a tendência é uma hipertrofia. Eu não sei se o Fila tem algum subsídio anatomopatológico sobre isso, mas eu me lembro muito bem desses estudos de anatomistas franceses falando a respeito da hipertrofia da musculatura da papila devido à passagem de cálculos, né, que existiam. Então esse é um ponto que eu acho que vale até a pena você comentar. Por isso que eu não acredito no termo papilite. Agora, papilite secundária, sim, que é uma hipertrofia, que você aumenta. Isso realmente... Eu não uso esse termo, mas é exatamente isso. Fala aí, Fila, o que é que você pensa? Eu estou aqui para aprender também. A muscular da mucosa, ela reage em qualquer lugar. Geralmente, vamos imaginar que vocês veem uma lesão subepitelial e a pinça não chega, a única coisa que eu vejo é a hipertrofia da muscular da mucosa. Então, reage, claro. Exatamente. Tá? Eu estou procurando aqui, tentando atender a provocação do Jorge, tem relatos de endometriose no pâncreas, né? Nas vias biliares. Claro, raríssimo, eu nunca vi, né? Mas só pelo menos como um exercício mental, como ela tem essa história dela precisar ter sido ressecada, né? No intestino. Então, eu acho que, quer dizer, no fim, eu acho que a gente só vai resolver isso se conseguir biopsiar mesmo, né? Se isso tiver se mantido essa área aí, né? Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado. Nós trouxemos esse caso mesmo para discussão. Depois a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai trazer a evolução deles, né? Podem ficar bem tranquilo que a gente vai passar para vocês. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela reunião. Nós nos encontraremos na próxima terça-feira. Desejo a todos vocês uma excelente semana e um bom final de semana. E mais uma vez, Marcos Clarencio e Jorge Guedes, muito obrigado pelo convite, né, para participar mais uma vez da sessão do Mater Day de gastroenterologia. Um abraço a todos, a gente se vê na próxima semana. Boa semana a todos aí.
Boa semana. Bom Boa dia, semana. Tchau, tchau. boa semana. Abraço.